Nos Estados Unidos, eles estão agora mesmo considerando como principal objetivo no Irã os mísseis balísticos como este. Este míssil balístico, que foi lançado lá em junho pelo Irã, vai ser parte dos alvos. Todas as plataformas de lançamento, todas as áreas onde eles têm esses mísseis, serão alvos principais, segundo a fonte da Reuters. A Reuters afirma que diferentes fontes do governo dos Estados Unidos garantem que os alvos, ou o alvo principal, será destruir esses mísseis balísticos, que é uma das forças mais importantes que o regime dos ayatolás possui. Esse tipo de míssil que foi apresentado recentemente, por exemplo, com propulsor de combustível líquido, alcance de 2.000 quilômetros e peso de 1.500 quilos. Este é um dos mísseis que foram anunciados há apenas alguns dias. Segundo o que relatam, faria parte do alvo dentro dos Estados Unidos nessa potencial guerra. Já em várias ocasiões, eles mostraram com animações, esta é uma animação feita pelos iranianos, onde supostamente mostram como são os bunkers, embora também tenham mostrado algumas imagens reais. Também mostram essas imagens com drones, com mísseis que supostamente estão em terra. Embora se saiba que eles têm alguns bunkers, não se sabe exatamente quantos, acredita-se que poderiam ser 1.500 mísseis balísticos. Isso faz parte do que agora é considerado uma imagem surpreendente. Desta vez, bem, é mostrado esse foguete de 3 estágios, feito por um professor e seus alunos, no qual só foi utilizado água e ar, e conseguiram então fazer esse foguete. A verdade é que é impressionante. Água, ar e, muita criatividade, muita imaginação para conseguir fazer só com plástico, água e ar esse foguete de 3 estágios. Muito interessante também a imagem que mostra Hara Troll. O troll do dia, basicamente, olha só. Alguém coloca uma imagem onde mostra um pedaço de pão. Vocês sabem como são as formigas. Não deixa que as formigas se aproximem para que possam mandar o sinal. E agora coloca um palito de madeira para elas, então elas chegam todas animadas. Tipo, hoje tem comida, tem comida. E aí, vejam só, quando chegam lá com um palito de madeira, percebem que não tem nada. Imagina só a bronca que vão dar na pobre tartaruga, na pobre formiga. Nunca mais vão querer saber dela na vida, né? Também uma imagem que, chama a atenção é essa aqui. Vamos ver o que Xi Jinping diz sobre a visita do primeiro-ministro da Inglaterra à Starbucks. Por alguns altos e baixos, isso não serviu aos interesses dos nossos 2 países. Neste momento, o mundo é ambos. Ele garante que, em determinados momentos, houve diferenças que não ajudaram entre o próprio Reino Unido e a China. Essas diferenças que surgem de repente não ajudam muito. E basicamente o que ele diz é que, para ter paz, é preciso saber fazer acordos. É preciso saber, tolerar certas diferenças que possam existir, ele diz. Starmer se reuniu. E não foi só Starmer que se reuniu. Mas a partir de agora, todos os ingleses não precisarão de visto para entrar na China, ou poderão entrar como SINAD. Tudo isso com a ideia de facilitar ainda mais o turismo e os negócios entre os 2 países. O próprio Starmer também disse que era essencial para o futuro ter uma boa relação e negócios com a China. Então, há uma virada aí muito interessante, tanto da Europa em direção à Índia, como de alguns países também em direção à Índia e à China, que estão começando a se aproximar. Devido também à desconfiança que o Trump gerou durante seu mandato, nesse segundo mandato, vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Temos que ir imediatamente ao mapa, porque está acontecendo uma situação muito séria, na qual se afirma que há uma espécie de invasão em algumas áreas da Europa, especificamente nesta região do mundo, onde, segundo os relatos, haveria movimentos, inclusive uma possível invasão aérea por parte da Bielorrússia. Isso então em direção a um país da OTAN, a própria Polônia. O que está acontecendo e por que essa situação começa a preocupar? Que bom, já comentamos sobre isso. Como este é um dos focos vermelhos, uma das linhas vermelhas que a OTAN tem permitido que aconteça, eles fazem parte desses movimentos. Dessas, vamos chamar de espécie, como testes que a Rússia costuma fazer. Através de quem?
através de um terceiro país, nesta ocasião, através da própria Bielorrússia. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre essa informação. Mas esses incidentes, porque são vários, começaram a aparecer objetos parecidos com uma esfera, com um balão, que não são esses drones que de repente aparecem e são observados, porque esses claramente são balões, né? Onde começam a passar para o outro lado. O exército da Polônia anunciou que esses objetos tipo balão cruzaram novamente, invadiram a Polônia, vindos da Bielorrússia, para o seu espaço aéreo. Isso colocaria em risco a aviação civil, poderia colocar em risco a aviação civil, de acordo com o que dizem. E não são balões comuns, são balões de bom tamanho e, em algumas ocasiões, com artigos ou substâncias proibidas. Com certeza eles denunciam. Isso é uma guerra híbrida, afirmam. Dentro dessas ações, há uma estratégia que é justamente colocar a Polônia em risco, deixá-la nervosa, uma guerra psicológica. Também, esse termo faz referência a ações hostis que não chegam a um conflito armado, mas que sim estão gerando problemas. Ataques cibernéticos, desinformação, invasões por meio de balões de várias formas. De acordo com os relatos, os balões foram continuamente monitorados por radares militares. De acordo com o Comando de Operações da Polônia, eles estavam implementando restrições temporárias no espaço aéreo. Pensem em tudo que eles fazem. Restringem o espaço aéreo em áreas onde os balões avançam. Tudo isso porque, bem, um dia Lukashenko acordou e disse para eles: mandem mais balões, paralisem eles. Já houve ocasiões em que ele paralisou aeroportos internacionais. Mas desta vez, felizmente, não foi assim. A Polônia já havia convocado o encarregado de negócios da Bielorrússia por uma violação anterior no espaço aéreo. Atenção, eles não têm embaixador nessa região. Só existe um representante diplomático para negócios, mas não há embaixador porque não há uma boa relação com a Bielorrússia. Já desde 24 de dezembro foram detectados pelo menos 59 balões. São enormes. São balões bastante grandes que poderiam causar um problema para um avião. E também poderiam ser um problema para um helicóptero. Com certeza eles relatam. Dos 59 balões detectados nos radares naquele momento, só foi possível localizar, ou seja, capturar, 7. Os outros não se sabe onde ficaram. Em 2025, em outubro, também outra vez, balões semelhantes obrigaram a Lituânia a fechar seu principal aeroporto, em Vilnius. Esse aeroporto internacional ficou fechado por horas, por causa desses balões vindos da Bielorrússia. Eles não atiram porque acham que pode haver algum material perigoso, então não atiram, esperam que eles desçam, imagina só. A aliança entre a Bielorrússia e Moscou gera preocupação constante na Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, que vem reforçando as forças em suas fronteiras. Esses países bálticos, todos esses países que estão aqui, reforçaram a fronteira junto com a Bielorrússia. Também essa fronteira com a Rússia, que é esse pedaço de Kaliningrado, que é Rússia. E, obviamente, esses países, principalmente Letônia e Estônia, com toda a fronteira que tem com ela. Rússia por este lado, Letônia por este lado, Polônia por este lado e por este lado com Belarus. São provocações que podem chegar a algo mais e que em algum momento podem escalar o problema desses países. E tudo isso fez com que a segurança fosse muito mais reforçada. Mas vamos agora para assuntos que também estão acontecendo neste momento. Suspendem esses agentes imediatamente e neste momento. Precisamos que as pessoas vejam, principalmente os agentes que claramente cometeram um abuso de poder, pelo menos com o que está sendo apontado, com as denúncias que existem. Após esses 2 tiroteios fatais em Minneapolis, finalmente foi provocada a suspensão de 3 agentes federais do ICE
e da patrulha de fronteira. Depois que Jonathan Ross eliminou Ring em Gut no dia 7 de janeiro e outros 2 agentes atiraram em Alex Petrie, um enfermeiro também em Minneapolis, no dia 24 de janeiro, com certeza vão relatar. Donald Trump defendeu abertamente as ações desses agentes, argumentando que eles estão protegidos por imunidade absoluta estadual. O Departamento de Segurança Nacional confirmou a suspensão administrativa dos agentes imunes envolvidos, mas não quis dar detalhes. O Departamento de Segurança só disse que eles estão suspensos. Por enquanto, eles não querem detalhar, informar datas ou procedimentos internos corretamente. O falecimento de Ringut, causado pelo disparo desse agente do ICE, gerou protestos em todo o país. Mas depois, o que veio a seguir, quando também atiraram em um enfermeiro e tiraram sua vida, também gerou múltiplos protestos. E isso só foi aumentando. Supostamente, o FBI está liderando uma investigação sobre o acusado, mas isso, segundo dizem, é para ocultar provas, ou seja, eles escondem provas. As autoridades estaduais querem que eles ajam contra esses agentes. Eles estão suspensos por enquanto para diminuir as tensões, mas claramente há operações, segundo o que o próprio Estado alerta. O que eles dizem é que querem eliminar as evidências. Desde a própria Casa Branca, Carol Leavitt culpou os democratas, disse que vocês fomentaram, segundo ela, o ambiente hostil. O governador Tim Walz. Uma ligação positiva garante com esse mesmo Trump. Vocês tentaram com esse Tom Holland, ou melhor, com o SAR fronteiriço? Eles garantem que vão intensificar as operações federais no estado, um tema que mantém todos em alerta, mas dizem que há então uma ideia de reforçar a segurança. Mas por parte do estado, a tensão social em Minnesota e em outros estados aumentou. Há grupos que, inclusive, escolas inteiras saíram para protestar contra o patrulhamento de fronteira e o ICE. Isso pode se tornar um novo ponto de ruptura no debate sobre a segurança nacional e, principalmente, sobre o abuso de poder que continua acontecendo. Vamos a outros assuntos. Vejam que interessante. Mais uma vez um relatório, desta vez ainda mais intenso. A tensão aumenta com o tema do Irã. E ontem comentávamos que eles já estão em modo oculto, não nesta região. Por aqui, o USS Abraham Lincoln, esse porta-aviões, junto com toda a sua frota, desligaram os transponders. Então não se sabe onde eles estão. Além disso, em outro relatório separado, sabe-se por meios norte-americanos que os sistemas de defesa THAAD estão sendo levados para o Oriente Médio. Não se sabe para onde foram, nem se já estão instalados ou ainda a caminho. Mas os sistemas de defesa THAAD estão sendo posicionados. Quando sabem que vão receber ataques com mísseis, isso quer dizer que estão se preparando para uma resposta do Irã ou um contra-ataque do Irã, caso eles ataquem. O aviso foi além. Hoje, Donald Trump prometeu que haverá uma destruição em massa contra o Irã. Foi o que disse o presidente Trump. Ele faz essa ameaça enquanto o porta-aviões Abraham Lincoln está posicionado de maneira sigilosa. Adverte que, se o Irã rejeitar o acordo com os Estados Unidos, sofrerá ataques piores que os de junho. A frota liderada pelo Abraham Lincoln está se dirigindo rapidamente para o Irã, diz Trump. E está pronta, disposta e capaz de executar uma operação violenta, se necessário. Trump usou novamente sua rede social Truth Social, insistindo que o Irã deve fazer um acordo ou enfrentará consequências devastadoras. Ele afirma que busca um acordo justo e equitativo, diz ele, para evitar que o Irã possua armamento nuclear e acabar com seu financiamento ao terrorismo regional. As famosas guerras por procuração, o Comando Central dos Estados Unidos também anunciou uma execução de poder aéreo de combate em toda a região, embora não tenha revelado nem as datas nem a localização exata.
Mas já dizem então que vem aí uma execução de exercícios aéreos. Por enquanto, esses exercícios ainda não foram vistos. Abbas Khabib, alto funcionário no Irã, advertiu que qualquer ataque contra o líder supremo, Ali Khamenei, trará represálias catastróficas, segundo eles. Inclusive, chegou a ameaçar o próprio Trump diretamente, um assunto que então já chama a atenção. O Irã também ameaçou atacar bases-chave como Al-Udeid no Catar, caso os Estados Unidos lancem qualquer ofensiva também. Além disso, relatam que o porta-aviões dos Estados Unidos está sendo deslocado ou será deslocado. Os F-15 Strike Eagle e outros destruidores de defesa também possuem sistemas antimísseis que serão ativados. Quem sabe, sei lá, não sei se é um blefe, se isso realmente vai levar a alguma coisa, mas pelo menos pelo nível de força que eles estão colocando, parece que vem algo intenso, algo forte. Mas, como sabemos, nunca se sabe, e assim, de uma vez vamos. Não vai haver acordo, né? Ou seja, os iranianos não querem fazer acordo, pelo menos é o que mostraram até agora. E se fizerem um acordo, não vão cumprir. Se é que assinarem alguma coisa e, vamos fazer um acordo, é só para ganhar tempo. Eles têm feito isso por anos e anos e anos. Então, ou seja, se for um acordo obrigatório, não vai acontecer. E se acontecer, vai ser só entre aspas. Porque vão dizer sim, fazemos um acordo, assinam e tudo, e em 1 dia, 2 dias, 15 dias, 1 mês, já vão descumprir o acordo. Quer dizer, eles têm feito isso há anos. E é isso, e o Trump também sabe disso, então, por isso digo, é difícil. E se chegarem a um acordo, seria só um movimento de distração. Então, nesse caso... Enquanto isso, vamos para um caso extraordinário, um caso bem estranho, de um homem que ganhou na loteria, mas fez o impensável. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, só isso. Um grande abraço para Karim, para Cristi Kranz aí no estado, saudações para toda a sua família, Blanca Barceló também no estado, um grande abraço para Francisco Garza e toda a comunidade. Miguel José Francisco, vamos lá, outros assuntos, vamos para esse caso bem curioso. Olha só, imagina ganhar na loteria, né? E aí todo mundo fala, eu faria isso, abriria um negócio assim, ou faria isso aqui, aquilo ali. Cada um imagina o que... Para não perder tudo, mas também para aproveitar. Não, eu acho que não, quer dizer, para ter uma poupança, garantir o seu futuro, né, o dos seus filhos, sei lá. Mas um britânico pensou de forma bem diferente. Para começar, ele ganhou na loteria e tinha 80 anos. Tem 80 anos. Talvez eu não saiba se ele tem família, mas ao menos ele vai pensar em aproveitar seus últimos anos. Talvez ele não tenha ganhado na Euromilhões e usou sua fortuna não para fazer um negócio, não para dar dinheiro de estudos para os netos, para os filhos, mas sim para construir a maior rede ilegal de drogas já detectada no Reino Unido. É isso que um juiz está dizendo. Um caso impressionante. John Eric Spielberg, de 80 anos, ganhou 2,4 milhões de libras, isso na loteria do Euromilhões. Ele ganhou isso em 2010 e, em vez de se aposentar, investiu boa parte do dinheiro em máquinas e laboratórios para fabricar drogas. E isso em escala industrial. Imaginem que durante toda a vida dele, acho que esse era o maior desejo dele. E quando ele teve dinheiro? Quer dizer, com isso, ele já poderia ter se aposentado. Com esse dinheiro, ele poderia, não é pouco, são 2,4 milhões de libras. Também não é como se você fosse super milionário, mas você tem 80 anos, ou seja, pode aproveitar muito bem esse dinheirinho, não é brincadeira. Em vez de se aposentar. Ele investiu boa parte desse dinheiro em maquinário, em laboratórios, em pagar o pessoal para poder produzir drogas em nível industrial. Com certeza, eles denunciam. Ele foi condenado esta semana a 16 anos de prisão por liderar uma organização criminosa
que inundou a região de Manchester com comprimidos ilegais. Além disso, ou seja, a coisa ficou intensa. Spivey, seu filho e outros 2 cúmplices fabricavam e distribuíam o que é chamado de etizolam, um barbitúrico potente, fazendo-o passar por Valium. As operações ficaram ativas de 2020 até 2020, ou seja, ficaram assim por anos. Estima-se que chegaram a produzir e distribuir milhões de comprimidos, gerando de 56 a 280 milhões de libras, impressionante. Além disso, ou seja, de 2 milhões, eles transformaram em 288 milhões. Alucinante, né? Esse, e também um pensamento criminoso tremendo que esse personagem tinha, né? Capítulo Nico Twist. Com certeza vão denunciar. Spielberg se gaba dos seus lucros se comparando com magnatas, ou seja, ele se gaba como se fosse o Elon Musk. 10 beijos. Ou seja, ele queria se exibir dizendo que poderia ser bom para os negócios, só que ele não disse que seriam negócios ilegais. É impressionante. Obviamente ele vai ficar, como eu disse, 16 anos na prisão, e pela idade provavelmente vai passar seus últimos dias lá. Não, isso realmente daria uma série, um filme, um documentário ou algo assim, né? Ou seja, vamos colocar a foto do senhor, porque pelo menos para ver como ele está hoje em dia, né? Como ele está atualmente. Bom, digo, 16 anos, não sei se ele ainda está vivo, né? Ou 80, 90, ele deve ter mais de 90 anos. Agora 16 anos, então ele teria que viver até mais de 100, né? Bom, é impressionante, apesar da idade dele e da fortuna que ganhou legalmente. Não, bom, o assunto é a loteria. O juiz repreendeu ele por ter escolhido essa vida criminosa, além do que normalmente seriam seus sonhos de aposentadoria. Com isso, ele ia arrumar toda a vida dele. E não foi suficiente como ele queria. Os números, ele disse, não dá pra mim e vou atrás de mais. Não foram 12 anos de vida criminosa. Isso não é uma carreira inteira, ou seja, obviamente totalmente reprovável e tudo mais, mas apesar da idade, ele conseguiu uma coisa que eu digo. Assim como comentamos muitas histórias de coisas que surpreendem, de repente tinha 80 anos e começou a correr e ganha uma maratona de pessoas da idade dele aos 85, né? E você diz, poxa, que personagem incrível, né? Ei, que outra pessoa que aos 80 começou a fazer exercício e ficou toda assim. Mãe, não é aos 90, né? E você diz, uau, o que é isso? Mas agora é uma história bem diferente, né? Isso também pode acontecer, né? Aos 80 anos começa a se dedicar à vida criminosa e consegue, vamos dizer, uma carreira bem-sucedida do ponto de vista criminal. Evidentemente com um final, bom, não na cadeia, mas terrível, né? O que ele fez, mas evidentemente. 17... É surpreendente, não é surpreendente, né? Esse tipo de história. Bom, hein? Vamos para outros, para mais algumas coisas e vamos para outros relatórios mais adiante só. Me deixem, antes de ir para os comentários, mais algumas coisas e aí vamos conversando. Obrigado por esse like, se ainda não deram like, vão lá e deixem o like que é importante para o canal. Se não estão inscritos, inscrevam-se no canal. E muito obrigado por fazerem isso. Olhem, tem algo que está acontecendo que me chama muito a atenção, que é muito preocupante porque já está sendo avisado. E isso já foi reportado por meios de comunicação nacionais e internacionais. Estariam usando, e há até imagens que mostram que estariam usando armas sônicas contra as pessoas, contra os civis que estão protestando por causa da ISA. Um dispositivo de grau militar que projeta sons ensurdecedores e também serve para desconcentrar, sim, foi colocado e utilizado durante um protesto tenso contra a ISA em Minnesota. Isso foi visto na noite de segunda-feira. Os agentes da patrulha estadual enfrentaram ativistas do lado de fora, do Spring Hill Suites, em Maple Grove, onde manifestantes acreditavam que os agentes estavam hospedados. Não, eles não achavam, os agentes realmente estavam hospedados lá. Sim, porque há imagens provando que eles ficaram lá, né? Então, o que os ISO colocaram nisso, olha... Aí está, ou seja, não é como se eles estivessem escondendo, as imagens estão aí mostrando. Então, como eles usavam esse tipo de... Então,
Lá estava o pessoal protestando para correr. Os do hotel, esse é o hotel, olha. Aí estão, na verdade, lá em cima, no canto, na janela, né? Dá para ver. Ali estão os da Isa, tomando umas cervejas, enquanto assistem aos que estão protestando. Sim, e aí estão. Ou seja, o pessoal quer eles fora do estado e fica procurando onde eles estão. Para expulsá-los, né, evidentemente, para tirá-los do estado. E enquanto isso, né, o que fazem? Aplicam essas armas sônicas neles? Já existem cada vez mais imagens. Também há testemunhos que afirmam que teriam usado esse tipo de arma neles. Muito grave. Preocupante, né? Outro tema que me chama a atenção é o que está acontecendo no Uruguai. Amigos do Uruguai, o que está ocorrendo? De acordo com o que foi relatado, houve mudanças na cor, no sabor e no cheiro da água potável no Uruguai. A água tem saído marrom em algumas torneiras, gerando reclamações. Moradores de Montevidéu e de Canelones recorreram às redes sociais para mostrar que a água está saindo, cor de café, cor marrom. Os vídeos mostram então piscinas com água turva, filtros danificados. Houve reclamações sobre o cheiro e o sabor da água. A empresa pública responsável pelo fornecimento de água pediu desculpas e garantiu que, apesar da cor, a água da torneira é própria para consumo humano. Olha, eu não sei, mas eu não beberia, para ser sincero. Mas enfim, a cor é amarelada, meio marrom, depende do relato. A água está fluindo desde a semana passada em vários bairros de Montevidéu e áreas próximas. E isso resultou em várias reclamações dos usuários. Pois é, agora já saiu o pedido de desculpas. Parece que já estão corrigindo, mas sim, chama a atenção esse assunto, né? O que será que aconteceu? Aí está, é curioso. Mas insistem que a água está dentro dos parâmetros, é o que as autoridades disseram. Então, bom, depois os amigos do Uruguai me contem o que acham dessa situação. Vamos aos comentários. Como vocês estão? Saudações, Tino, Patri, Francisco, Arce, Mônica, que prazer cumprimentá-los. Blanca, como tem estado? Sol Garcia, Eliseu Rublox, muito obrigado por nos acompanhar neste momento, José Francisco Patri. E eu pergunto, por que ignoro quais interesses tão grandes os Estados Unidos têm no Oriente Médio? Já intervindo na maioria dos países, Irã, Iraque, Afeganistão e outros. Saudações, como você tem estado? Saudações, José Zarate, bom dia. E não é só ele que intervém, mas sim, estão lá, ou seja, aí também intervém a Rússia, aí também intervém o Irã vive intervindo em todos esses países. E de maneira muito agressiva também, ou seja, digo que os Estados Unidos, sim, claro que intervém, e o Irã também faz isso. E se envolve com os iemenitas, e se envolve com a Arábia Saudita, e se envolve com o Iraque, e se envolve com o Líbano, se envolve com Israel, se envolve com Gaza, ou os iranianos estão em uma expansão. E eu acho que essa é parte, digamos, do objetivo principal. Que se os Estados Unidos são o que eles pensam, né? Diz. Veja, se não fizermos nada, os iranianos vão controlar todo o Oriente Médio em algum momento. E agora, para qualquer coisa, vai ser muito complicado, não vão ter muita força. A Rússia faz o mesmo, são blocos, né? No fim das contas, são blocos. Porque o Irã não está sozinho. O Irã também tem seu apoio, principalmente com a Rússia. Aliás, existe um acordo assinado e ratificado entre Irã e Rússia. Só que agora a Rússia não tem nem tempo nem poder para defender os ayatolás. Então, parece que não vai acontecer nada, não vai fazer nada. E teve outra reviravolta, não é? O caso da Síria, por exemplo. Ou seja, a Síria soube lidar com a parte diplomática porque disse: olha, eu faço uma coisa. Ou já conseguiram tirar Bashar al-Assad, e é claro que haverá influência dos Estados Unidos ali, mas também vai haver influência da Rússia, também vai haver da Turquia, até mesmo de Israel. Ou seja, vamos dizer que menos do Irã, não, porque com o Irã eles têm muita rixa, fizeram muito mal aos iranianos. É preciso lembrar que Bashar al-Assad era protegido pela Guarda Revolucionária Iraniana. Os seguranças de Bashar al-Assad, os principais, eram da Guarda Revolucionária Iraniana, então eles sustentavam o poder de Bashar al-Assad, junto com a Rússia, mas no final a Rússia não quis agir.
Ele leu muito bem a estratégia e, bom, Al-Assad. O presidente interino se reuniu ontem pela segunda vez em Moscou com Vladimir Putin. Ou seja, ele se dá bem com Vladimir Putin, claramente se dá bem com Trump, já teve conversas com Israel. Então, parece que soube entender a situação. O Iraque parecia que sim, mas agora está se aproximando muito do Irã. Os iraquianos estão se inclinando muito para o Irã. E isso também acendeu um sinal de alerta para os Estados Unidos. São jogos de xadrez de altíssimo nível, né? Aí a pergunta seria: o que o povo quer? Ou seja, o que será que o povo quer? Eu suponho que eles não querem ser invadidos, mas também não querem os valatolas, ou seja, estão no meio do fogo cruzado, né? Por um lado diz: saúde, Flor, como você está? Diz: as empresas estrangeiras como a UPM têm milhares de litros por dia sem problemas, diz Flor. Mais acima, diz: nós, uruguaios, estamos lidando com a questão da água já há alguns anos. Eles vendem como água potável, mas não têm as características. As empresas estrangeiras como a UPM têm milhares de litros por dia sem problemas, conta. Aqui, Flor Ferraz: olha, Flor, e você tem razão, quer dizer, não tem características de água potável, ou seja, água potável é de... Acho que todo mundo aprendeu isso desde criança, né? Dizem que a água deve ser incolor, insípida, inodora, né? Ou seja, de cara, se a água já tem cheiro ruim, tem cor. Tem, então, mesmo que digam que está limpa, que atende aos requisitos. Então, olha, pega, enche um copo e leva para ver se a pessoa toma. Não é que já fizeram isso, já aconteceu, né? Depois ficam justificando, né? A água está boa e dizem: vai, abre aí, toma o copo, vamos ver se é assim mesmo, né? Não fazem só um golinho, não, tem que tomar o copo inteiro para ver se é verdade. E se for pesado? Saudações, Flor, tá pesado, ela disse. Eliseu, como você tem estado? Saudações, Cardan, como você está? Cardan, ele disse. Que pena o que continua acontecendo no mundo, poxa. A gente não aprende a viver e se respeitar, né? Sim. Ah, está terrível, está terrível. Olá, Eliseu Francisco. Em breve voltamos com mais informações sobre o que acontece no mundo. Obrigado por nos acompanhar. Ao meio-dia estaremos ao vivo. Muito obrigado, Cardan, pelo apoio, pelo superchat e a comunidade que nos apoia. Aliás, à noite, às 8h30, agora ao meio-dia, a gente se vê de novo com um relatório um pouco mais completo, já sobre outras coisas que estão acontecendo. Como está a questão do ouro, como está a questão do dólar e outros assuntos também do que vai acontecendo no dia a dia. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.